Bom, lá no Afeganistão, meio que trazendo esse assunto, fazia 20 anos que eles estavam sobre meio que o regime dos Estados Unidos lá, né? E agora a gente teve, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende. É muito complexo analisar o que, que aconteceu ali realmente, se foi a melhor coisa Pra que poderia mim, ter o Biden acontecido. é maluco, completamente louco, mas eu sou burro. Cara, Então, pra mim ele também é. tá aqui a carta do Pra mim ele burro. parece um presidente fraco pra caralho, na minha opinião. Ele entra ali e começa a dar merdas no planeta que a gente não via fazer anos, né? E sei lá. Eu fico assim, será que com 20 anos vai acontecer a mesma coisa? Será que a população do Afeganistão vai aceitar o Talibã de volta depois de 20 anos? São 40 milhões de pessoas, né? Olha, eu acho que tem dois aspectos que são importantes para a gente lembrar na hora de falar sobre o Afeganistão. O primeiro é que o Afeganistão é muito pobre e tem uma população, eu acho que quase 75% da população vive em partes rurais. Então, quem governa Cabul não controla o resto do país. Então, você tem um país com imensa dificuldade em fornecer bens públicos, que é segurança, saúde, educação, infraestrutura. Então, as etnias nas províncias, eles não têm uma relação com a capital, né? E segundo, é um país numa região super estratégica. Na Ásia Central, há séculos, na verdade, havia interesse das grandes potências em controlar essa região. Então, até no século XIX, já havia uma ocupação britânica e os afegães só começaram a se enxergar como o próprio país porque havia tantas invasões de gente de fora que eles se unificaram temporariamente as etnias do país para tirar o Império Britânico. Aí a União Soviética ocupou o país nos anos 80, ficou lá, foi exatamente o mesmo. Havia um governo comunista, começou uma guerra civil, porque esse governo comunista, com as melhores intenções, eles queriam dar direitos para as mulheres. No Afeganistão. Isso. Foi nos Caralho. últimos 10 anos da Guerra Fria que teve uma grande presença de tropas. E aí, o que os Estados Unidos fez? Começou a armar a oposição. Então, você teve uma guerra civil com armamentos de um lado chegando da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos. Então, esse país, por causa dessas interferências contínuas, tem vivido guerras há décadas. E aí os russos, em algum momento, se retiraram e quem ficou foram grupos que receberam por anos bastante apoio dos Estados Unidos. E o Talibã acabou se consolidando no poder, mas mesmo nessa época não controlou todas as províncias. Tanto que em uma das províncias quem se instalou foi a Al-Qaeda, que é um movimento muito mais radical do que o Talibã. Só que Osama Bin Laden, de Al-Qaeda, dava algum apoio ao Talibã e aí tinha algum arranjo, vamos dizer, pragmático entre os dois. Quando o Talibã ficou sabendo que a Al-Qaeda queria atacar Nova York, o Talibã não quis e diz, olha, gente, isso é complicado porque os Estados Unidos podem atacar a gente. Só que aí o cálculo do Talibã foi que era mais perigoso confrontar Osama Bin Laden do que os Estados Unidos. Caralho. Porque havia algum cálculo... mas na verdade até acertaram, porque esses líderes estão vivos hoje. Da Al-Qaeda? Não, do Talibã. Fugiram para Paquistão, os Estados Unidos entrou, ficou 20 anos, saiu, e os mesmos casos voltaram. Se eles tivessem nessa época confrontado Osama Bin Laden, talvez eles não estariam vivos hoje. Pode crer. Então, basicamente, você tem um país muito fraco que apresenta um grande vácuo de poder, e como na física... E é um vácuo constante, né? Você tem atrai potências de fora que querem controlar aquilo. Só que é muito fácil ocupar o Afeganistão rapidamente, vencer quem está em Cabul, mas é muito difícil governar, porque até o governo controlado pelos Estados Unidos durante os últimos 20 anos teve o mesmo drama que todos os governos dos últimos séculos em Cabul tinham, de que esse país é vasto, tem poucos recursos econômicos. Então, para você controlar todas as províncias, você precisa, vamos dizer, de alianças. Você não consegue oferecer algo a essas províncias. Então, você tem aí um país que não é unificado. E agora, o governo americano basicamente percebeu que não havia mais apoio
público para manter uma ocupação militar por mais de 2 décadas. Ad eterno, né? Então, o Biden ele é fraco, mais ou menos, porque a decisão de sair de lá é a decisão correta, porque não tem como ocupar um país eternamente. Quando os americanos ocuparam a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram menos de 10 anos. Tudo bem, até hoje tem bases militares, mas eles meio que devolveram o poder político aos alemães. E a Alemanha conseguiu se organizar. O Japão, a mesma coisa. Ocuparam o Japão e conseguiram transformar o Japão num país democrático. Mas no Iraque não deu certo, no Afeganistão não deu certo, no Haiti, por exemplo, houve várias invasões, nunca deu certo. Então, eu acho que o Biden fez algo que o Trump tentou, Obama tentou, mas eles não tiveram a coragem de se retirar, que obviamente seria uma movimentação criticada. O que realmente deu muito errado foi a maneira como os caras saíram. Então, eu até, antes disso acontecer, eu já conhecia essa situação e eu imaginava que era o caminho correto mesmo eles se retirarem, porque os Estados Unidos não tem que ser a polícia do mundo, eles são um país, né? Eles não são o dono do mundo. Então não faz sentido eles invadirem outros países para tentar dar democracia e nation building e o caralho. Mas a forma com que ele fez parece que foi um negócio porque, mano, ninguém quer ver. A gente pensa em 40 milhões de pessoas que tinham agora liberdades, as mulheres que saíam na rua vestidas como quiserem, e podendo estudar, podendo participar da força do trabalho e o caralho. E agora elas estão presas, prisioneiras. E não só prisioneiras num sentido que elas sempre foram assim, as coisas sempre foram assim e elas estão acostumadas. Num sentido que elas passaram 20 anos sabendo como que era possível viver, como era possível ter liberdade, e agora elas têm que perder isso porque era muito difícil o problema, só vão sair de lá, foda-se, go. Mas a questão é a seguinte, assim, os Estados Unidos entrou no Afeganistão com um objetivo, que era combater a Al-Qaeda, ou Osama Bin Laden, para evitar uma repetição dos ataques do 11 de setembro. Né? Então essa foi a proposta inicial. Só que o que acontece? Uma vez que você vai lá, eles se deram conta que não havia nenhum governo capaz de sobreviver uma retomada de grupos terroristas. Então, o que fizeram? Acabaram ficando. E aí se converteu numa missão de transformar o Afeganistão numa democracia multipartidária meio parecida com, sei lá, a Alemanha. E havia uma grande conferência que por acaso aconteceu na Alemanha, em Bonn, logo depois dos ataques, quando a OTAN estava dizendo vamos ocupar o Afeganistão. E eu lembro dessa época, havia pessoas dizendo não, e vai ser assim um país super desenvolvido e as mulheres terão todos os direitos, etc. Mas havia uma arrogância enorme em relação à capacidade do Ocidente em transformar uma sociedade milenar. Onde a União Soviética já tentou de tudo, onde o Império Britânico tentou de tudo e não conseguiu. Então, construir aí um país estável do nada é difícil, porque, de novo, falta uma base econômica. O Afeganistão é o principal fornecedor do mundo de ópio, que é um produto ilegal, para comércio internacional muito difícil. Então, é um país que, enfim, vive ainda de ajuda econômica. Então, eles se atrapalharam aí e ficaram por inércia. Obama quis sair, mas como era um presidente jovem, com pouca experiência internacional, os generais disseram, olha, você não entende muito bem do assunto, a gente dá mais um aninho aqui, e ele acabou sendo convencido pelos próprios generais de que era melhor ficar no Afeganistão. Entendi. Mas aí a população americana não apoia mais e... Isso são ciclos, né? Os Estados Unidos também ficaram muito tempo no Vietnã, mas também tem uma questão que é inevitável, que a gente está se aproximando, já estamos, na verdade, no mundo asiacêntrico. Né? A China está preenchendo esses vácuos de poder, já tem uma economia que em breve superará a economia americana. Então, muitos americanos, com razão, se perguntam por que a gente tem que cuidar, vamos dizer, da segurança internacional quando tem outras potências. Por que é a minha vida que tem que estar ali na linha de frente e tal, né? Então tem um cansaço, né? Tem um cansaço de, enfim, de ver... Agora morreram... 13 americanos e 60, 70 pessoas. Né? Então tem isso, assim, o Biden foi eleito com o mandato de sair de lá. Né? E ele está cumprindo e ele tem uma certa coragem. Agora,
O Pô, que mas fazer? Será que ele não podia ter falado, ó, daqui 1 ano eu vou sair. Talibã tá indo aí, viu, galera? Ó, vocês têm 1 ano pra se preparar e eu vou sair, viu? Ó, se você quiser sair do país, aí agora é a hora pra você sair, hein? Então, Por que não fez mas isso? eles estão falando isso quase há 20 anos. Nenhum presidente falou, olha, a gente vai ficar mais 20 anos. Que talvez até teria sido uma boa estratégia, porque o Talibã ficou no Paquistão retirado, só esperando. E eles sabiam que em algum momento os americanos iam embora. É a mesma coisa com a Rússia. Eles sabiam que um dia os russos iam cansar. E cansaram. Um dia os britânicos iam cansar. E sempre foi assim. Então, claro, você teve agora 20 anos que para muitas, sobretudo mulheres, foram 20 anos, enfim, muito diferentes. Eles conseguiram frequentar colégio. Muitas mulheres hoje em posições de destaque no Afeganistão. Ativistas e o caralho. Sim, né? tem uma sociedade civil incrível. Que agora não estão conseguindo sair de casa. Eles vão morrer, provavelmente, né? Então, tem uma situação muito estranha agora, porque o Talibã é obviamente um grupo super extremista, mas tem grupos ainda mais radicais, como o Estado Islâmico. Esse ataque que aconteceu agora no aeroporto de Cabul foi contra o Talibã. Então, o Estado Islâmico, que é muito mais radical, que inclusive critica o Talibã como se fosse fantoche americano, porque eles estão negociando com os americanos. Então, o Talibã, por um lado, quer moderar para receber as reservas internacionais que eles têm, que estão presos nos Estados Unidos, né, do Banco Central. Eles querem ajuda europeia. Então, eles fizeram uma campanha de marketing bem legal. Eles estão no Twitter. Eles não estão mais o Talibã dos anos 90. Para liberar ajuda econômica. Só que aí, os soldados mais radicalizados, né, os seguidores, né, vamos dizer, essa galera olha para essa moderação e diz, não, peraí, eu achei que a gente ia explodir tudo, pô. Então, essa galera está começando a migrar para o Estado Islâmico. Entendi. Então, o Talibã sabe que se a gente moderar demais, o Estado Islâmico, que cometeu esse ataque agora, vai tomar conta. Então, eu acho que essa campanha agora de moderação é um pouco para tentar atrair ajuda, mas não vai dar certo, porque tem grupos muito radicalizados, financiados também por agentes externos, na Arábia Saudita, no Paquistão. Mas o Ocidente, no final, eu acho que vai ter que acabar apoiando o Talibã, apesar dessas ideias super retrógradas em relação a mulheres, porque a alternativa é ainda pior, né? Que é o que a gente viu nos últimos dias. Morreram vários integrantes do Talibã também. Entendo. É foda, né, cara? Talvez pedindo algumas contrapartidas, por exemplo, não irrita os caras que querem sair. Deixa o cara que quer sair. Mas veja aqui, o Talibã se preocupa com razão. Por quê? Quem está saindo? Médico, advogado, juiz. É gente que se precisa para manter a sociedade. Tanto que é sempre assim, né? Só não ser cuzão, então, pô. Para de ser cuzão que os caras param de ir Mas embora. eles têm histórico de merda, como que eles vão provar, né? Então, mas veja, sempre é assim. Quando você tem uma transição, você quer consertar um país, você sempre encara o mesmo dilema. Por exemplo, quando os americanos ocuparam a Alemanha, eles queriam denazificar a Alemanha. Então, muita gente foi para cadeia, eles executaram uma série de lideranças nazistas, mas depois eles se deram conta, se a gente botar todos os juízes que foram todos nazistas na cadeia, a Alemanha não consegue funcionar. Então, muito nazista acabou ficando assim 6 meses preso e acabou voltando para as posições-chave. Então, Deve ter sido louco essa reunião com o cara que era nazista e você era judeu. E aí ele tá sendo juiz no dia seguinte. Se tinha até nazistas juízes que julgaram outros em relação ao que fizeram durante o nazismo. Ou seja, é difícil. Que porque loucura! é o mesmo no Iraque. Quando os Estados Unidos foi para o Iraque, eles tiraram todos os integrantes do governo Saddam Hussein, né? E foi uma catástrofe, porque não tinha mais ninguém para organizar a sociedade iraquiana. Então, o Talibã não quer deixar essas pessoas saírem, com razão, porque se eles deixarem todo mundo com diploma sair do país, a população afegã vai perceber que o Talibã não consegue governar, e aí abre-se o espaço para o Estado Islâmico que diz, olha, a gente não pode nem negociar com os americanos, e a gente ataca até outras vertentes do Islã,
né? Xiitas, por exemplo, que estão sendo perseguidos. Então, eu acho que os americanos, os europeus e vários outros países, e os chineses, aliás, já reconheceram o Talibã como governo legítimo. Não porque eles gostam, mas porque eles dizem a alternativa é pior, a gente vai ter que lidar com você. Porque o chinês faz fronteira com o Afeganistão e está com medo porque tem uma província muçulmana e não querem infiltração de pensamento ainda mais radicalizado. Os russos igual, né? Tem também uma população muçulmana. Entendi. Então, o Afeganistão é uma batata quente que... Do mundo, né? Que inclusive pode dar problemas políticos na Turquia e no Irã, onde vão chegar muitos refugiados, e até na Alemanha, onde a última onda de refugiados em 2015 da Síria desestabilizou o sistema político. Então a Alemanha já está negociando com os turcos para não deixar os afegãos passarem, porque eles passam por lá querendo ir para a Alemanha. Tem muito afegão já chegando lá. Então o Afeganistão é um caso interessante que pode impactar muito a política interna em vários países. E o pior caso, obviamente, seria um novo ataque terrorista nos Estados Unidos, porque daí o que vai acontecer? Outra guerra. Os Estados Unidos, em algum momento, teria que voltar. Pô, mas aí o Trump parece um burrão do caralho, né? Quem? O Biden, né? Desculpa. O Biden aí parece um burrão do caralho. Mas ele criou um problema que ele agora vai ter que resolver. Talvez ele seja um gênio, porque aí ele pode conseguir contratos pro complexo militar que ele tanto gosta. Bom, certamente as Forças Armadas Americanas têm um certo poder, né, que é uma maneira de explicar, obviamente, a presença militar americana ao redor do mundo, mas naquele momento, e eu lembro disso, em 2001 havia um apoio até internacional pela guerra. Iraque foi outra coisa. Iraque realmente... Só metendo louco. Foi assim um erro, havia oposição de vários países, mas Afeganistão, todo mundo estava com medo de um outro 11 de setembro. E conseguiram, de fato... obviamente, também houve muita violação de direitos humanos durante essa ocupação, porque os Estados Unidos não permitem um julgamento dos seus soldados se eles cometerem uma violação no exterior. Então... você pode estuprar a mina afegã ali, foda-se, porque você não vai fazer julgado. Então, todas as ocupações sempre produzem problemas colaterais, né? Enfim, de todo tipo. Então, assim, também os últimos 20 anos foram assim, de muito avanço, mas também assim para várias províncias de guerra pesada, milhares e milhares de afegãos que morreram também em confrontos, não só envolvendo os Estados Unidos. Então, assim, não tem uma boa solução e o Biden sabe perfeitamente disso. Ele soube que estava com um legado ruim, assim, ele tinha que resolver esse negócio. Mas, sim, a gente só vai saber daqui a 6 meses, 1 ano, talvez 2 anos, se ele acertou ou se ele acabou trazendo de volta um problema de um grupo ultra radicalizado, ainda mais radical do que o do Talibã, ameaçando a estabilidade do mundo inteiro. É foda, né, cara? É porque, sei lá, eu penso que existiriam milhares de outras maneiras de você executar essa retirada do Afeganistão. Porque, basicamente, o que eles fizeram opa, deu, vamos tudo embora, deixa as armas aí pros caras, foda-se. Não parece meio louco você pensar isso? Tipo, como que você vai embora de um país que você sabe que... É porque eles estavam crentes que era bom o Talibã dominar, eles queriam isso, né? Na verdade... Fazia parte do cálculo político havia certeza de que, assim... os Estados Unidos treinaram o exército afegão por 20 anos. Só que a maneira como eles operaram era o seguinte: você tinha as tropas afegãs operando, mas você tinha sempre apoio aéreo americano, drones, caças, vamos dizer, dando um apoio. Quando esse apoio foi embora, as tropas afegãs não tinham como operar. E tem uma outra coisa. Houve muita corrupção. Então, para o cidadão comum que detestava o Talibã e que sofria com a corrupção do Talibã e a violência do Talibã, chegou a ter que pagar propina para o representante do governo agora controlado pelos Estados Unidos. Então, eles não conseguiram estabelecer um país funcional, né? Então, assim... E outra, isso acontece muito. Os contatos que governaram, assim, que foram escolhidos pelos Estados Unidos para, de fato,
governar, eram pessoas que muito tempo haviam vivido fora do Afeganistão, pessoas treinadas em escolas americanas. Então, havia uma percepção de que quem estava governando de fato era uma elite que pouco conhecia o resto do país. O que explica que, na hora H, quando o Talibã estava chegando, que tem um apoio orgânico, porque aí, o Talibã é um grupo nasceu como um grupo de pessoas muito religiosas, estudantes que querem combater a corrupção e, de fato, quando você vê o juiz sendo pago, que o juiz pode ser comprado, e aí vem um agrupamento que tem um sistema paralelo judiciário, que pode às vezes não ser justo, mas é rápido pelo menos e transparente. Aí tem um encontro, aí toma-se uma decisão. Às vezes essa alternativa é mais atraente do que esse governo corrupto. Então, os Estados Unidos sabia que esse governo ia colapsar, mas foi surpreso pela rapidez com a qual colapsou, né? Porque, de fato, em poucas semanas o negócio desandou. Todo mundo tem WhatsApp agora, falou, opa, os Estados Unidos saiu, hein? Eles falaram ali no WhatsApp, acabou. Mas eu acho que não sei se tinha uma maneira muito melhor de sair, porque uma vez que você diz, olha, estou indo embora, todo mundo quer sair. Então você vai ter um fluxo enorme de pessoas que vão sair. Os Estados Unidos retirou 100 mil pessoas do país por via aérea nas últimas 2 semanas. É a maior ponte aérea na história. Você vai ter dezenas de milhares de pessoas indo para o Paquistão, para o Irã. Então, uma vez que todo mundo fica sabendo que a principal fonte de estabilidade vai sair, eu acho que não tem o que fazer, porque daí você vai ter um caos que é inevitável. Eu não estou dizendo que... Claro, você não quer justificar que talvez, com certeza foi a decisão correta do Biden essa, querendo excluir qualquer outra possibilidade. Eu entendo. Mas eu realmente acho que existia outra possibilidade. Porque, por exemplo, você poderia fazer essa transição do Talibã. Eles são os caras que as pessoas identificam como que a população acredita que deveria ser o cara que governa. Então faz a transição, você não retira o exército, faz a transição, coloca o Talibã no poder para governar a cidade, tira o teu governo, mantém um exército para impedir o Estado Islâmico de não sei o quê, sei lá. Parece meio como se eles não se importassem com as ramificações das decisões, entendeu? Parece assim, tipo, essa é a decisão certa. E a gente até concorda aqui, eu até concordo que um país não tem que invadir o outro e tomar conta. Deixa os países, cada um cuidar de si. A não sei que o país queira matar todo mundo, deixa ele quietinho ali, entendeu? Mas mesmo assim eu não consigo aceitar que com tanta inteligência que a gente tem, recurso, não sei o quê, não tinha outra forma dos Estados Unidos sair sem com que a gente perdesse tantos avanços, sem com que a gente agora tivesse ameaça terrorista novamente. Pô, eu não sinto com o mundo mais seguro agora. Pra mim parece que o mundo voltou a uma era que eu não via mais faz um tempo. Faz um tempo que eu não via essas... não sei quantos bombardeio no Oriente Médio, bombardeio no Oriente Médio. Parece que ou as notícias pararam de chegar pra mim, ou tinha diminuído bastante o caos ali, né? Eu acho que tem 2 coisas. O primeiro, de fato, hoje, devido à comunicação instantânea, você tem a impressão de que está tendo crise por toda parte, porque você tem acesso que você não tinha antes. Isso foi assim pela primeira vez na Guerra do Vietnã, quando o cidadão americano estava vendo imagens e fala, gente, aquilo é inaceitável, moralmente indefensável que os nossos soldados estão fazendo. Porque tinha jornalista tirando foto de massacre de civis. E aí foi a primeira vez na história que as pessoas que tomam decisões na política externa tinham que, na hora, lidar com a opinião pública. Porque antes, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os governos tinham a capacidade de moldar o discurso e explicar o que estava acontecendo. Então, a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, a população ficava sabendo das notícias por parte do governo, que estava moldando narrativa. Então, quando perdeu uma batalha em Stalingrad, o governo alemão falou, olha, isso aqui não quer dizer nada, porque agora é guerra total, então vamos... Mas hoje não. Então, os governos têm menos capacidade de controlar o discurso, porque você está vendo tudo o que acontece, ao vivo, né? Então, eu também acho que isso gera uma pressão enorme, porque um chanceler agora, um ministro de Relações Exteriores, precisa responder imediatamente sobre o que fazer. Mas, sobretudo em momentos de confronto armado, é impossível, às vezes, saber exatamente qual será o caminho, né? Então, eu acho que tem isso.
E a outra questão é que a gente agora está em momento de transição de um mundo liderado pelos Estados Unidos, que é um mundo que a gente chama de, né, unipolar, só uma grande potência, que por definição não pode haver confrontos entre grandes potências, porque só há uma. Transitando para um mundo com várias potências grandes, que obviamente é uma outra dinâmica também, que pode envolver, em alguns casos, mais instabilidade. Mas eu não diria que a gente está indo inevitavelmente para um mundo mais instável, porque vamos supor que a gente ainda estivesse na Guerra Fria, os Estados Unidos não teriam invadido o Iraque nem o Afeganistão, porque no fundo não eram guerras realmente necessárias para defender a integridade física, proteger os Estados Unidos. Eram guerras que eram viáveis porque não havia uma outra grande potência por aí ameaçando os Estados Unidos. Então eu acho que é bom também que esse período de guerra contra o terror, que você não consegue ganhar, de fato, porque você não tem um adversário que é um país. Na verdade, é uma situação... Um grupo... vários grupos, né? Que a gente vai ter que viver... esconde em caverna. Vai ter que viver com isso. Eu acho que o Biden saiu porque ele quis concentrar toda a energia e atenção dos Estados Unidos para um outro assunto, que é a ascensão da China. E ele diz, olha, Afeganistão... né? Ele diz, olha, eu queria muito ajudar essas pessoas, mas agora o foco vai ser confronto contra a China, né, que é um mundo bipolar com duas grandes potências. E eu acho que do ponto de vista estratégico ele está certo, né, porque o que acontece no Afeganistão, mesmo se houver outro ataque nos Estados Unidos, ela não vai ameaçar os Estados Unidos como país. Exato. Né? Então ele está focando agora nas questões, vamos dizer, de um outro patamar geopolítico, basicamente.